Aqui, assim, para as pessoas entenderem, aqui em La Plata, uma cidade de 900 mil habitantes, quer dizer, uma população um pouco menor que a de Campinas, tem dois times como o Campinas também tem. Imagina o seguinte, Guarani ou Ponte Preta, um dos dois, e a cidade fica a 60 e poucos quilômetros de Buenos Aires. Campinas fica quase 100, né, de São Paulo. Então tem semelhanças, né? Tamanho da cidade, proximidade com a capital, no caso aqui federal, no caso a capital do estado de São Paulo, cidades mais importantes dos seus respectivos países maiores, né? São Paulo e Buenos Aires. Imagine Guarani ou Ponte Preta com 4 títulos da Libertadores. É o que o Estudiantes tem. Uma história controversa e tudo, mas tem 4 títulos da Libertadores. Para um clube como o Estudiantes, para os argentinos em geral, para clubes como Estudiantes, a Libertadores, ela é o menininho, a menininha que torce pelo time, aprende desde o berço que a Libertadores é tudo. É o sonho, o objeto de desejo, é tudo que importa. Nada se aproxima. Então, os jogadores assimilam isso também. Quando vão para o jogo como o de ontem, os caras se superam. O Felipe Luiz até falando na coletiva, esses times conseguem cobrir uma área enorme do campo nesse tipo de jogo. Sim, porque os caras dão algo mais. Eles se entregam, eles deixam mais em campo do que num jogo dito normal. Não é um jogo normal. O Flamengo tem uma dificuldade muito grande de entender isso, de compreender isso. Embora tenha vivido algo semelhante com o Olímpia, mesma situação, né, há 2 anos, e o Pearol um pouco diferente o roteiro, porque perdeu em casa, mas também tem semelhanças, né? Então o Flamengo claramente não aprendeu a lição, só não foi eliminado porque o gol estava impedido, o segundo gol do Benedetti, e os pênaltis o Rossi mostrou muita competência, embora tenha falhado no gol. Eu acho que, independentemente das questões técnicas e táticas, existe uma questão de postura que o Flamengo não aprendeu, não sei se vai aprender, esse grupo de jogadores e tudo mais, a jogar a competição como ela é, e entender a conduta do adversário e quão perigoso ele pode ser, mesmo sendo tecnicamente bem inferior, como os Estudiantes é. E o Racing, de fato, é um time melhor, é um time mais engajado, se entrega mais ainda, um estádio maior, torcida mais fanática, vai ser bem difícil se o Flamengo tiver a mesma conduta. Então, novamente, vai ser muito importante o Flamengo tentar, de todas as formas, vencer bem no Rio de Janeiro, para ter uma vantagem maior. O Gustavo Costas, o técnico do Racing, ele é um técnico que eu considero muito, muito pobre do ponto de vista de repertório. O time dele não tem muitas variações, é um jogo meio rústico, muita bola longa quando joga fora de casa, dentro de casa pressiona muito no começo do jogo, começo do segundo tempo, né? O Cruzeiro sentiu isso na final da Sul-Americana, por exemplo, mas não é um jogo muito elaborado. Muita bola longa, muita bola esticada, e é um time chuta-chuta, um time que chuta todas. Aquelas bolas que sobram para jogador do Flamengo e ficam buscando o melhor posicionamento, o melhor, mais bem colocado, o Racing manda pro gol, chuta todas. É um time bem perigoso, eu acredito, nesse contexto que o Flamengo está fazendo. Eu tinha dito antes do confronto com o Estudiantes, se o Flamengo repetisse as atuações que teve contra o Internacional, de imposição e mais eficiência, o Flamengo se classificaria bem contra qualquer adversário. O Flamengo não conseguiu fazer isso, e a atuação de ontem, acho que ela foi muito, muito ruim mesmo. Coletiva e individualmente de quase todo mundo. Eu tenho outra situação, né? Isso é a análise do jogo. Agora, o torcedor, evidentemente, tem que comemorar. Libertadores, jogo de mata-mata, é jogo de sobrevivência. O time sobreviveu, ganhou quase um mês até o próximo confronto. Então tem como se reorganizar. O importante na hora que você está com a faca no pescoço é você escapar da morte da competição. O Flamengo escapou, ele sobreviveu. Então tem tempo agora. Esse tempo tem que ser bem utilizado. E a classificação ela foi muito justa. No Rio, o Flamengo foi muito superior, só não fez mais gols por conta de erros e uma certa soberba, e foi operado sem anestesia no segundo tempo pelo colombiano, pelo articulador, né? Então a classificação, acho que ela é inquestionável. Mas a atuação de ontem foi uma atuação muito abaixo, muito aquém, e se não mudar a postura, não chega na final. A não ser que, sei lá, faça uma placar elástica no Rio e perca fora de casa, mas aí já garantiu praticamente classificação, né? Mas isso também condiciona o próprio jogo, né? Se o Flamengo chegasse aqui na Argentina com 3-0 e teve chance para isso, até mais, o adversário já entra a estratégia dos Estudiantes teria que ser outra. Eles jogavam por um gol, talvez 2, e estiveram muito perto de conseguir. O Flamengo não teve chance, sim, mas é óbvio que o Flamengo teria mais chance que o Estudiantes. O Estudiantes sabia disso, mas estavam 1-0, o Flamengo não fez nenhum gol, e eles fizeram o segundo gol, que foi anulado por impedimento, bem marcado, mas um pouquinho para lá para cá teria dado certo. O Flamengo jogou 171 minutos contra o Estudiantes sem fazer um gol.
Fez uns 15 segundos, aos 8 minutos, depois ficou esse tempo todo sem marcar um gol. Isso acho até inaceitável, dada a diferença entre as equipes e a necessidade do Flamengo de fazer um gol aqui em La Plata e não fez.